motivos para orar. E nós não podemos cessar de orar. Orar em todo tempo, orar sem cessar, né? Essa é a ordem do nosso Senhor Jesus. Querida igreja, sem mais delongas, eu convido você a abrir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo no livro de Mateus, no capítulo 26. Nós vamos estar lendo uma passagem a partir do versículo 6, e essa passagem é uma passagem muito linda, muito especial, porque ela prevê o sepultamento do nosso Cristo, do nosso Senhor amado, e é uma passagem muito linda que nos traz muitos ensinos. Então, vamos ler essa palavra? Você já abriu? Saúdo nossos visitantes também, com a paz do Senhor. Não consigo reconhecer aqui, ver alguns, mas caso tenham, que o Senhor Jesus lhes abençoe grandemente e que todos nós possamos nos encher do poder, da presença e da palavra do Senhor. Não é o profeta quem tem poder, não é quem está entregando, mas o poder está na palavra, a palavra de Cristo, que é a mesma ontem, hoje e eternamente será. Então, vocês podem acompanhar, sentados mesmo, a partir do versículo 6, Mateus, capítulo 26. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignou-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que vocês amolestam esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o faz para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para memória sua. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Senhor Jesus. Paizinho de amor, na sua presença, Paizinho, nós nos encontramos, lendo a palavra de poder, que é a tua palavra, de poder, de glória, Pai, porque em ti está toda a majestade, tu és o Deus único, verdadeiro e poderoso. Nós te amamos, Senhor Deus, porque a tua palavra nos alcançou um dia, transformou e continua transformando os nossos corações. Obrigada, Senhor Deus, porque tu és o Deus vivo, o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, e sempre operou e opera no coração daqueles que derramam não só o nardo, mas derramam a sua vida nos seus pés. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos enchido, Senhor Deus, de fé, o Senhor tem nos enchido, Pai, de amor, o Senhor tem enchido a tua igreja, Senhor Deus, de esperança, tem enchido a tua igreja de poder, tem preparado a tua igreja para o encontro final contigo. E nós glorificamos e bendizemos o teu nome, que é sobre todo o nome, Jesus o Cristo, aquele que morreu e foi ressurreto, aquele que vive para todo sempre. Senhor, toma seu lugar de prioridade, o seu lugar neste culto é o primeiro lugar, que o Senhor possa agora, Pai, falar aos nossos corações, com o teu Espírito Santo, Pai, nos tocando, moldando, em nome de Jesus. Amém. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Queridos, que maravilhosa palavra o Senhor está nos dando aqui. Que coisa mais linda nós podemos
contemplar neste momento. Nós podemos entender que o amor e o poder de Deus, ele é cuidado para conosco, não é verdade? Olha, nós começamos no versículo 6, e não feche sua Bíblia não, tá? Nem seu coração e nem seus ouvidos. Deixa tudo abertinho para Jesus falar com você. Olha, no versículo 6, estando Jesus em Betânia. Nós temos uma informação, Jesus estava numa cidade chamada Betânia, e ele estava na casa de Simão. Mas que Simão? A Bíblia fala de vários Simões, eu, se não me engano, 9, e me vem aqui na memória alguns, como, por exemplo, o pai de Judas, Judas Iscariotes, o pai dele chamava Simão também. Simão, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz no caminho, vocês lembram, né? Simão, o mago samaritano, o curtidor de Atos, né? Simão Pedro. Mas aqui, a Bíblia está falando de um Simão, que é o Simão o leproso. Na realidade, é o ex-leproso, né? Porque se ele fora leproso ainda, ele não teria convidado Jesus para entrar na casa dele, para ceiar com ele, não tinham outros convidados, porque sabemos que os leprosos eles eram retirados da cidade para não contaminar os outros, né, com a doença, porque é uma doença de pele, é contagiosa ao contato. E aqui Simão, ele está curado. Não sabemos se é aquele leproso. Vocês lembram da cura dos 10 leprosos? Um voltou para agradecer Jesus, né? Talvez seja esse. A Bíblia não diz. Mas uma coisa é certa. É um Simão que é um ex-leproso. É conhecido, por isso que a Bíblia diz Simão o leproso, né? As pessoas falam, mas que Simão é esse? Ah, é aquele, o leproso. Agora é um homem regenerado, restituído, com um corpo renovado, um homem que ama a Deus, um homem que entende o propósito da salvação, da cura, da libertação, e ele fez uma coisa maravilhosa. Ele chamou Jesus para comer na casa dele, faltando 6 dias para a Páscoa. Então, não estava longe da morte, da crucificação de Jesus. Jesus foi convidado para ceiar, para comer na casa deste homem. E ali acontecem algumas coisas muito interessantes. Tão interessantes que está aqui, está na palavra, está marcado. Nesta festa, neste jantar, tinha uma mulher que ela se aproximou dele, de Jesus, e ela vinha trazendo consigo um vaso de alabastro cheio de um precioso bálsamo. Numa outra versão, já está dizendo qual é o bálsamo, que era nardo, um dos mais caros da época, né? O vaso de alabastro é um vaso já especial por si só, que ele era bom para conservar. E só se usava um vaso caro e especial para conservar algo muito importante. E ela tinha consigo algo que era muito caro, era muito precioso, e todo mundo sabia até o valor daquilo. Existem coisas na vida que todo mundo sabe o valor. Você já percebeu isso? Todo mundo conhece o valor. Mas existem valores que sobrepõem todos os outros valores conhecidos. Mas algumas pessoas só denotam esses valores. Esta mulher, ela conseguiu entender o valor de Jesus. O valor de Jesus era muito maior do que aquele unguento. Sobrepunha inúmeras vezes, não tem como contar, é infinito o valor daquele unguento. Esse unguento que ela tinha nas mãos, ele valia tanto que ele era o valor de 1 denário. Ela podia, ele valia, no caso, 300 denários, que era o valor do trabalho de 1 ano. Olha como ele era valoroso.
Mas muito mais valoroso, valioso, era aquele convidado naquele jantar onde ela também estava. Então, essa mulher, ela entendia de prioridade. E eu queria que você pensasse sobre isso esta noite, porque a palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 6:33, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por esse versículo, que nós devemos buscar, em primeiro lugar, a Jesus e a sua justiça. E as outras coisas não se preocupe, ele cuidará. Então, ela entendia o que era prioridade. Prioridade era buscar, adorar e servir a Jesus. Era fazer aquilo que Deus estava à procura. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, igreja? Você pode glorificar o Senhor por isso? Porque ele está procurando. Mas ele não está procurando porque ele não sabe quem é. Ele sabe quem é. Ele sabe quem é você, ele sabe quem sou eu, ele entende o nosso coração. Então, quando aquela mulher, ela derramou daquele unguento sobre ele, sobre a cabeça dele, houve outras mulheres que derramaram, se eu não me engano, foram 3 unções que Jesus teve ao longo da sua vida, no pé, na cabeça, mas essa em específico, essa Maria, essa mulher, que aqui ainda não está dizendo, se eu não me engano, em Marcos e João também diz o nome dela. Essa mulher, ela priorizava o seu Senhor e Salvador. Ela separou 1 ano de trabalho, ela separou 300 denários. E o que nós estamos separando para o Senhor? O que nós temos separado para Deus no nosso dia a dia? O que nós temos entregue para o Senhor nas nossas 24 horas. Se Jesus estivesse contigo nesta festa, o que você entregaria para ele? Ela não foi de mão vazia, ela não foi de coração vazio. A adoradora que o Senhor está à procura estava ali, e ele a reconheceu. Porque o Senhor, ele reconhece quem o ama. A palavra do Senhor nos diz em João, capítulo 14, é um versículo que eu também amo demais, que diz, e é um versículo que todos nós temos que parar e pensar, 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Então, eu amo Jesus, eu me entrego, eu me derramo. A minha vida, eu entrego ela. As minhas 24 horas, elas não são só para mim. Os meus pensamentos não são só para mim. As minhas riquezas não são só para mim, que aquilo ali era uma riqueza. Os meus desejos não são só para mim. Tudo que eu tenho em mim, eu derramo, eu entrego. E a Bíblia diz, e será aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E aí, nós vemos no versículo subsequente, no 22, que Judas fala assim, não é o Judas Iscariote, não, aqui é outro Judas, tá? De onde procede, Senhor, tu estás para manifestar-se só a nós e não o mundo? É como ele estava dizendo, eu não entendi. Quer dizer que o Senhor ama alguns e não ama a todos? Jesus respondeu, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Eita, glória! Está lendo a Bíblia? Aceitou o desafio de ler a Bíblia esse ano? A CGC? Está firme aí no seu desafio? Glória a Deus. Guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. E viveremos, olha o resultado de quem ama a Deus e guarda a sua palavra. E viveremos para ele e faremos nele morada.
Então, não é para todos mesmo, é só para quem o aceita de verdade. É para quem prioriza, como aquela mulher estava priorizando. Mas vamos voltar para lá, para Mateus capítulo 26. E aí o que diz? No versículo 8. Então, no versículo 7, ela derramou aquele bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E, vendo isso, todo mundo viu, todos que estavam no jantar, se indignaram-se. Ou, numa outra versão, está amolestaram os discípulos e disseram: para que é este desperdício? Muitas pessoas acham que vir para a vigília é um desperdício de tempo. Ir para o culto de oração é um desperdício de tempo. Orar incessantemente, ficar intercedendo pelos presidiários, pelos enfermos. Se Jesus quiser curar, ele cura. É desperdício de tempo. Tem pessoas que não acham que ler a Bíblia toda é importante, acha que é um desperdício de tempo. Entende o que são os verdadeiros adoradores? Os verdadeiros adoradores, eles não desperdiçam tempo, eles levam tudo ao Senhor. Ele entrega tudo ao Senhor. E eles começaram a reclamar. Por que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro para dar para os pobres. É interessante, queridos, que aqui nós temos duas revelações de dois tipos de pessoas, de corações. Um coração que está se derramando no altar do Senhor, um coração que prioriza amar a Jesus, prioriza estar com Jesus, prioriza honrar a Jesus, que é o que esta mulher fez. E os outros, e aqui está dizendo que quem são os outros? Os discípulos. Visto que andar com Jesus não significa estar perto de Jesus. Muitas vezes nós andamos com Jesus, mas nosso coração está longe. A nossa prioridade não é Ele. Senhor, eu posso ir lá enterrar os meus mortos? Depois eu te sigo, eu vou ser teu discípulo. Mas peraí, deixa eu fazer isso primeiro. Deixa eu me formar, deixa eu casar, deixa eu cuidar da minha família. Entende isso? Dois, uma mesma festa, um mesmo Senhor Jesus e dois tipos de discípulos. Uma discípula que ela amava, priorizava e honrava. Ela não perdia, ela não avaliava o custo, o sacrifício para poder honrar o Senhor Jesus. Mas aqui, em específico, desses discípulos, principalmente, todos reclamaram, mas principalmente em João, nós vamos ver essa mesma passagem, João, ele é mais detalhista, ele vai falar de Judas, aí é o Iscariote, e Judas Iscariote afirma e reafirma, mas poderia vender por 300 denários. Ele já sabe até o valor. Será que é porque ele é tesoureiro? Ou será que o coração dele amava mais o dinheiro do que a Jesus? Então, a revelação dos corações, quando nós estamos em determinadas situações. Houve uma situação onde uma mulher derramou um precioso unguento na cabeça de um homem, diga-se de passagem, um homem que é o Senhor, que é Jesus o Cristo, que é o Salvador, que é o Libertador. E aquele povo fica preocupado, de repente, lhe dá uma preocupação assim com os pobres. Isso é tão precioso, né? Podia vender para os pobres, né? Um discípulo falou para o outro, poxa, por que ela fez isso? Será que não seria melhor a gente
pegar o dinheiro que a gente está arrecadando aqui e vamos comprar um templo grande, vamos colocar porcelana, vamos fazer isso. Ou será melhor o que a gente faz aí na CGC? Vamos fazer cesta básica, vamos dar para todo mundo? Vamos dar R$ 200 para as pessoas quando estávamos sem poder trabalhar, né? Aqueles irmãos que não tinham de onde tirar o dinheiro. Vamos comprar os remédios e dar para a irmã, porque ela precisa, ela tem lá uma receita e é muito caro os remédios. Mas você entende, querido, que a prioridade não era a adoração. Quando nós ajudamos o outro, quando nós servimos o outro, e com a intenção de adorar a Deus, glória a Deus. Jesus mesmo disse, vocês fizeram por mim, quando vocês deram aos pobres, quando você deu água àquele que tinha sede. Mas quando você fala por falar, é narrativa, é falácia, é da boca para fora, aí houve o que ouviram de Jesus. Porque podemos enganar todos com as nossas aparências, mas não podemos enganar a Jesus. E aí no versículo 9, no versículo 10, mas Jesus, sabendo disto, disse-lhe, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre vocês terão convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus sabia que ele já estava perto de ser crucificado, Jesus já tinha falado isso, abertamente, inclusive. Eles aqui já sabiam disso, mas não estavam crendo, não estavam entendendo, não estavam querendo entender. Sempre teremos pobres entre nós, sempre teremos pessoas para ajudar, sempre teremos. Mas e um momento que você tem para adorar e glorificar o nome do Senhor? Quantas vezes você está na igreja e a tua cabeça está lá nas suas contas? É o momento de você estar glorificando a Deus. Porque Jesus, ele disse que nós devemos dar graças em todas as coisas. Essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. As nossas preocupações, todas as ansiedades, que são as preocupações demasiadas, elas devem ser lançadas aonde, queridos? Em Jesus. Nos pés da cruz, na oração, porque ele tem cuidado de nós. Ele não é Deus que mente, filho do homem, para enganar, ele falou, vai acontecer. Quando ele diz, me busque em primeiro lugar, me coloque como prioridade, faça como essa mulher fez, pode ter certeza que eu estou contigo nas outras coisas. Aqui também nós temos, além de uma mulher que ama, uma mulher que prioriza, nós temos uma mulher que reconhece o senhorio de Jesus e reconhece a obra que Jesus está fazendo. Você reconhece o senhorio de Jesus na sua vida? Eu quero que você pense nisso essa noite. Jesus realmente ele é o Senhor da sua vida? Você realmente coloca, faz os seus planos, mas espera a resposta certa da boca dele, dos lábios dele? Jesus, ele é reconhecido como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores na vida desta mulher. Então, não me importa o que eu tenho, quanto isso vale, eu estou diante do Rei dos Reis. Agora é o momento de eu glorificar, de eu dar glória a Deus, aleluia, louvado seja o seu nome. Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso. Eu estou emocionada, eu estou feliz. Imagina como essa mulher estava se sentindo. Cada um de nós podemos nos sentir da mesma forma ao entender que nós não estamos indo para a igreja. Nós estamos cultuando a um Deus verdadeiro, reto, digno, maravilhoso, bom o tempo todo, misericordioso o tempo todo. Um Deus que veio, morreu, mas ressuscitou, que voltará para levar os seus adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Os seus adoradores que o reconhecem como o rei da sua vida, como mestre por excelência. Ela reconheceu o ato salvífico de Jesus. Ela sabia que Jesus ia morrer. Eu vou preparar logo este homem, eu vou derramar tudo.
que eu tenho sobre a vida dele, porque eu não vou ter mais o privilégio de estar com ele de corpo. Eu não vou ter mais o privilégio de poder ungí-lo. Eu vou fazer isso essa noite. Quem sabe essa noite vai ser a última oportunidade da minha vida de me derramar de verdade diante do meu Senhor. Provavelmente ela pensou isso e imediatamente ela foi atrás daquele alabastro. Aonde que está? Deixei na escrivaninha, deixei dentro do armário. Onde foi mesmo que eu guardei? Ah, não, eu guardo aqui em cima, que é para as crianças não quebrarem. Isso aqui é precioso, é isso que eu vou levar. E ela se entregou. Ela deu o melhor dela. Muitas vezes, e hoje é uma palavra muito comum, nós falamos sobre ressignificar. Queridos, nós precisamos ressignificar muitas coisas nas nossas vidas. É muito importante isso. Mas precisamos ressignificar como prioridade o nosso relacionamento com Deus. É fazer novamente, é fazer diferente. E isso é ressignificar. É fazer valer a pena, apesar dela ficar sem os 300 denários, apesar dela ter que começar do zero, apesar da vida estar difícil, ela tinha problemas como eu e você temos. Apesar dos pesares, mas eu vou me derramar, eu vou o adorar. Eu quero que o Senhor olhe para mim e me reconheça como uma adoradora. E ele também a reconheceu. Porque a palavra diz que Jesus, ele reconhece a voz das suas ovelhas, o som. E as suas ovelhas reconhecem o som, a voz do seu Senhor, do seu pastor. Ela reconheceu, ele é o meu Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. E o Senhor reconheceu, ela é a minha ovelha amada, ela me ama. E o Senhor disse, acompanha comigo na sua Bíblia, no versículo 12. Pois derramado este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade, vos digo, olha o reconhecimento do Senhor sobre a vida desta mulher. Vos digo, onde for pregado em todo mundo, queridos, em todo século, estamos pregando hoje, estamos lembrando desta mulher. O evangelho, onde for pregado por todo mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. A memória dela, o ato dela, o comportamento dela naquele momento, ele ficou marcado na história. É inesquecível quando se vê um adorador. É inesquecível para Deus. Deus, ele reconhece os seus adoradores. Ele honra os seus adoradores. E ele acabou de dizer isto aqui. O que vocês estão dizendo, a preocupação de vocês com os pobres, esse brá, brá, brá é só brá, brá, brá. É palavras jogadas ao vento. Esta mulher sim me ama. Esta mulher sim me adorou. Esta mulher se entregou, se derramou. Quando falarem do evangelho, eu vou partir. Em breve eu partirei. Já estou até ungido para o meu sepultamento neste momento. Esta mulher, ela vai ser lembrada porque ela foi a mulher que ungiu o Salvador para o seu sepultamento. O ato dela foi reconhecido por Deus. Jesus quer que eu e você marquemos a história. Você não precisa ficar preocupado em marcar a história da humanidade, mas você precisa se preocupar em marcar a história da sua casa, da sua família, dos seus amigos, das pessoas que passaram por você numa fila de banco, um hospital onde você estava esperando a tua hora de ser atendido. Quando você estava acompanhando alguém no hospital, não importa o momento.
no dentista. Esta semana, sexta-feira, até contei para o pastor ontem a experiência que eu tive. Estava à procura de uma dentista, bati em 4 portas e ninguém pôde me atender. Na quarta porta, na realidade, fui atendido por uma senhora, uma dentista de 73 anos, e esta mulher, ela estava ali, pronta a me ouvir. Deus separou aquele momento para ouvir a palavra de Deus. Eu era o vaso, Deus me enviou ali. E começamos a conversar, ela falou, viu meu dente, disse que não podia fazer, me recomendou um outro lugar. E ela, eu falei para ela, como vocês sabem, a minha caçula Martinha se formou recentemente, e eu comentei com ela sobre como que é o início do processo dessa profissão, começando por aí a conversa. Tivemos a oportunidade de falar do poder e do amor de Jesus sobre a vida dela. Ela me contou a vida dela. Uma pessoa que veio do Nordeste para essa cidade, mora aqui há mais de 30 anos, e deste momento, neste lugar, neste encontro, Deus marcou para ela ouvir falar de Jesus. E ela me disse o seguinte: eu nunca ouvi falar de Jesus dessa forma que a senhora me disse. Eu achei muito interessante. Anota aí o meu WhatsApp. Queridos, esse pequeno testemunho, eu sei que ele não é só meu, ele é seu, ele é de várias pessoas. Pessoas que, quando nós falamos, as pessoas dão atenção. Por quê? Porque quando você fala do Jesus verdadeiro, quando você fala da especificação, da adoração que Jesus está à procura, você entende isso? Você está falando de algo novo. Quando você fala da profunda verdade, sem fantasias, sem alegorias, as pessoas, elas abrem os seus ouvidos. As pedras, elas clamam, mas elas clamam baixo, elas clamam de uma forma que elas querem detalhes. As pessoas que estão à procura de uma religião, de um Jesus religioso, elas vão, elas entram na igreja, elas vivem uma vida religiosa. Mas as pessoas que o Senhor sabe, eu não sei, você não sabe quem é, mas as pessoas que o nosso Deus sabe, que estão à procura de um Deus verdadeiro, que quer ter um encontro com Jesus, o Senhor e Salvador, nada satisfaz elas, a não ser a palavra verdadeira. Então você é canal para isso, para marcar a história de alguém. Louvado seja o Senhor. Queridos, eu gostaria de encerrar esta palavra fazendo você e eu, cada um de nós, analisarmos como Deus, como é precioso, né? Reconhecer o poder absoluto de Deus. E descansar. Descansar o coração. Essa passagem aqui, quando Jesus estava nesta festa, a Bíblia diz que ali havia uma mulher também que estava servindo a Jesus, era Marta. Jesus estava aqui e, se você quiser entender melhor dessa história, eu te convido a ler João. João, no capítulo 11, vai contar essa mesma história poderosa do Senhor Jesus. E no capítulo 12, perdão. E vai dizer que Lázaro estava ali. Lázaro, irmão de Marta e Maria. Esse jantar foi especial. Esse momento foi especial. Sabe o que eu quero que você entenda? É que sempre é especial quando Jesus está presente e quando você se faz presente. Existiam pessoas especiais ali. O leproso, curado,
que chamou Jesus para jantar, Lázaro, que já tinha recebido a ressurreição de Jesus, o poder, Maria, que é a mesma que se derramava no colo de Jesus para ouvir Jesus, quando Jesus estava na casa dela. Vocês lembram que Marta foi reclamar, mas Jesus estava o quê? Maria estava o quê? Ali, deleitada, ouvindo a palavra. Ela estava ouvindo a palavra de Jesus pela própria boca de Jesus. Era um momento especial. Todo momento se torna especial quando nós estamos nele, de corpo, de alma e de espírito. Mas muitas vezes nós entramos e saímos num culto, numa oração, numa vigília, de corpo. Marquei ponto. Eu tive lá. Mas o encontro com Deus, quando ele molda, quando ele muda, quando há uma metanoia e há um sentido diferente dentro do nosso coração para uma verdadeira adoração, é quando você permite ser tocado pela palavra. É quando você diz: ei, acorda, ouça o que a Bíblia está dizendo. Vamos mudar isso. Vamos mudar essa realidade. Porque Paulo disse que a mente do homem, transformai-vos a vossa mente. Quem transforma, quem tem poder sobre a sua mente, não é um psicólogo, não é Deus, não é ninguém, é você, é sua. É um privilégio seu. Você tem o domínio de mudar, de colocá-la no foco. Quem vai moldar, aí é Deus. Só ele tem o poder de moldar, que é transformar. Você não tem. Mas você tem o poder, querido, de transformar no sentido de colocar no foco certo. Dar uma direção para a sua mente. Quando a sua mente diz: eu não sou capaz de pregar. Eu não consigo ler a Bíblia toda. Eu não consigo terminar uma oração. Eu não consigo evangelizar. Quem está falando é a mente carnal. Entende? Só que nós somos uma nova criatura quando nós nos portamos como uma nova criatura. Quando nós falamos assim: ei, você pode, você vai conseguir. Porque a tua mente agora é a mente de Cristo. E em Cristo nós não temos medo. É lançado todo medo. Por amor a Cristo, todo medo é consumido. Morre, acaba. Porque em Cristo nós podemos experimentar. Então, agora, com uma mente transformada pelo poder de Deus, porque eu coloquei ela, eu priorizei. A minha mente sou eu. É o meu pensamento, são os meus desejos, as minhas emoções. Está tudo aqui, é a minha alma. Eu canalizei ela para um lugar certo, para um foco certo. O meu foco é o quê? É Mateus 6,33, é buscar Deus em primeiro lugar. É adorar a Deus em espírito e em verdade. É ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, eu sou uma adoradora, eu tenho serviço, eu sei em quem eu tenho crido, eu confio, eu tenho fé. Eu não estou vendo, mas eu creio em coisas que eu nem vejo, pelo poder do meu Deus. Então, quando nós fazemos isso, que foi o que Maria, a que ungiu o Senhor, fez, nós recebemos algo de Deus. Nós começamos a receber no sentido de vivenciar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. E Deus disse e fez. Em Jesus, né? Nosso Senhor Jesus aqui. Que esta mulher, ela seria lembrada, em memória dela, lembrada, porque ela priorizou o Senhor Jesus. Ela não viu o sacrifício, ela não viu o desperdício, ela não viu o tempo perdido, ela não viu o pobre, ela não viu nada nesta hora. Ela viu que ela estava diante do Deus dela. E diante de um Deus vivo, de um Deus poderoso como o nosso, nós precisamos priorizar
o nosso relacionamento com ele. Independente das calúnias, independente das reclamações. Ah, pastor, eu não aguento com isso. Vai ter isso? Vai. E na frente de Jesus, a palavra do grego é kopos, que é um ato de sofrer mais palavras, calúnias. Eles caluniaram, eles falaram mal dela. Não foi apenas, você não devia de ter feito isso. Não, não foi nesse sentido. No sentido original, é o sentido de que falaram mal. Fizeram crítica. Mas, queridos, ninguém, não importa o que ninguém fale, se você sabe o que você está fazendo com a sua vida diante de Deus, se você é um verdadeiro adorador, se prepare para a crítica. Se prepare para as pessoas falarem mal de você. Se prepare para as pessoas não entenderem as suas atitudes, os seus atos de adoração, os seus atos de verdade. Porque Deus está à procura a adoradores que o adorem em espírito, mas seja de verdade. Que faça a coisa com autoridade, sabe o que está fazendo. Vão achar ruim. Vão dizer que você lê muita Bíblia, que você vai muito para a igreja, vão dizer que você é muito bonzinho, você chega a ser bobo. Não importa o que vão dizer. Você não precisa se defender. O seu Deus é quem está recebendo a adoração. É Ele quem te defenderá. Eu aprendi isso ao longo da minha vida, até há pouco tempo. Em duras custas. Nós não precisamos mesmo, não. Se defender de nada e de ninguém. Nós precisamos entender que o relacionamento que nós temos com Deus, a consciência que nós temos do que nós estamos adorando, vivendo, fazendo, é para o nosso Senhor. Ele te aprova, Ele te ama, Ele está contigo. Não importa o que fala. Faça o que você tem que fazer. Adore da forma que você tem que adorar. Viva a sua verdade com um Deus que é verdadeiro. Porque você está vivendo o caminho, a verdade e a vida. E que você, igreja amada, viva isso a cada dia. Que cada um de nós possamos pegar o exemplo desta mulher. Que nós possamos nos derramar nos pés do nosso Senhor. Que nós possamos viver uma adoração genuína, uma adoração voluntária, uma adoração verdadeira, santa. Sede santos, porque Ele é santo. O relacionamento com o nosso Deus precisa ser assim. Aonde a santidade, a verdade e não há medo. Amém? Glória ao nome do nosso Senhor Jesus. Vamos nos em nome de Jesus. Eu convido a igreja, ainda digerindo a palavra do Senhor, calmamente a se levantar. Aleluia. O Ministério de Louvor, acho que vai estar adorando ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor. E nessa adoração nós vamos ter a oportunidade de fechar os nossos olhos enquanto estamos adorando. Muito provavelmente, queridos, você já conhece essa letra dessa música. Não precisa olhar para o telão. Eu te convido a fazer esse exercício agora de fechar os seus olhos. Abaixe a sua cabeça, abaixe a sua fronte diante do Rei dos Reis. Aquela mulher estava ali naquela festa e ela encontrou Jesus sentado naquela mesa. Naquela época não existiam cadeiras, eles se sentavam ao chão, na altura da mesa que era baixa. E Jesus estava ali, esperando ser servido, mas ele esperava muito mais. Ele esperava ser adorado, amado, honrado.
E Jesus, ele não espera outra coisa da minha vida e da sua vida. Gostaria que você refletisse essa noite o quanto você tem feito isso. O quanto você tem feito isso durante os seus dias, não dos que passaram. Vamos pensar para frente, porque o ontem não existe. Quanto você tem feito isso hoje e o quanto você pode fazer amanhã. Enquanto você medita, enquanto você fala com o Senhor, o Ministério de Oração vai levantar um louvor e nós vamos louvar o nosso Deus neste momento. Senhor, nós glorificamos e bendizemos o teu nome, que é santo e poderoso, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque tu nos ama, e obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor está sempre nos ensinando a te amar. Ah, Senhor, que essa noite nossos corações, Senhor Deus, eles possam continuar refletindo, Pai, nós possamos continuar digerindo essa palavra, que teu Espírito Santo, Pai, possa ir codificando ainda esta noite esse mistério, Pai, do adorador, o adorador que ama incondicionalmente, esse adorador que não mede sacrifícios, Senhor Deus, o adorador, Senhor Deus, que não se preocupa com as críticas e as falas dos outros, o adorador, Senhor Deus, que está disponível e disposto a te servir. Senhor Deus, dá-nos um coração deste, Pai, como desta mulher, que possamos, Senhor Deus, derramar, Senhor Deus, as nossas vidas como um unguento precioso, Pai, diante de Ti. Senhor Deus, nós queremos ter um cheiro, um aroma suave diante de Ti. Que a nossa adoração, Senhor Deus, ela proporcione alegria, Senhor Deus, e prazer diante de Ti, dos Teus olhos, das Tuas narinas, do Seu olhar, Pai, que Tu olhe para nós e acha graça, Jesus, na vida de cada um de nós, Senhor. Que Tu possa se agradar, Pai, com os nossos comportamentos, com os nossos pensamentos, com a nossa servidão. Que nós possamos, Senhor Deus, entender, Senhor Deus, e receber, Pai, a soberania que Tu tens sobre nossas vidas. Tu és soberano, Tu reinas, Senhor Deus, sobre nós. Ah, Senhor Deus, aquilo que quero, aquilo que desejo, aquilo que eu me importo, precisa ficar em segundo plano. Tu precisa ser a nossa prioridade, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos, Senhor Deus, toda a força, toda a fé necessária, Pai, para que em Mateus 6,33 seja, Senhor Deus, uma verdade encarnada em nossas vidas, Senhor Deus, na nossa consciência, Pai. Que todas as outras coisas, todas as nossas preocupações, sonhos, conquistas, ansiedades, diante daquilo que nós não podemos fazer, que fique depositado em Ti, Senhor. Que nós possamos realmente lançar toda a ansiedade, todo o medo, porque o Senhor tem cuidado. Senhor, renova esta noite, Pai. Dá a cada um de nós uma porção maior de fé, Pai. Para cada servo verdadeiro, para cada adorador, Senhor Deus, que está se derramando diante dos seus pés, diante da tua presença, Jesus. Eu te oro assim pela minha vida, pela minha família, pela minha igreja, a tua igreja, a igreja onde eu congrego, onde eu tenho privilégio, Senhor Deus, porque tu me chamaste para este ministério com meu esposo. Senhor Deus, mas tudo é teu, é por ti, é para ti, Senhor Deus. Nada é nosso, nem nós mesmos somos nós. Nós estamos diante de ti, Pai, e nossa vida é sua. Faça de nós aquilo que tu bem queres, Senhor. Em nome de Jesus, forja o caráter de adoradores verdadeiros na vida de cada um desta igreja, do teu povo espalhado pela terra. Precisamos de ti para te adorar, precisamos de ti para te amar, precisamos de ti, Pai, para te honrar. Assim como esta mulher, Senhor Deus, fez, nos ensine, nos ajude, nos fortaleça, para que nós possamos também, Senhor Deus, derramar o melhor de nós para adorar e para viver
para se relacionar contigo. Eu glorifico a Ti pela Tua palavra, glorifico a Ti pelo Teu amor, pela renovação da Tua bondade e da Tua misericórdia sobre cada um de nós. E em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, Pai, nós te agradecemos pelo poder da Tua palavra manifestada. Amém. E o povo de Deus diz: Amém.